Fala, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus, aqui é o professor Nilton para a gente dar continuidade a mais um capítulo. E aí você pode estar olhando para a imagem e estar se perguntando, ó, o tio tá meio pancada de novo, né? Ele falou na última aula que era a última sobre Roma e agora tá falando de Roma de novo. Gente, era a última de Roma, porque o assunto de Roma ele é bem extenso. Então vocês sabem, Roma ela tá dividido aí em período monárquico, período republicano e o império, período do império. Então, naquele capítulo, no capítulo 7, nós estudamos Roma, das origens à República. E nesse capítulo, capítulo 8, que por sinal é o último deste módulo, né? Estamos chegando ao fim do módulo, graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Espero que logo a gente volte a ter nossas aulas normais, presenciais. A gente possa se ver, possa conversar, bater um papo. Espero que a família de vocês estejam todos bem e todos com saúde, certo? Então vamos lá. Então hoje a gente vai começar a falar de Império Romano. E para começar a falar do Império, eu trouxe com vocês para a gente poder observar aqui um mapa com as máximas extensões do Império Romano. Gente, olha isso. Olha o quanto o Império Romano cresceu. Olha, lembra? O Império Romano, deixa eu colocar aqui a canetinha, que agora eu aprendi a desenhar com esse negócio, eu não quero outra coisa. Ó, bem aqui está a cidade de Roma, tá vendo? Bem aqui começou. E foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo. Olha isso, gente. Olha o tamanho desse território. Na sua máxima extensão, o Império Romano pegava aqui Europa, territórios do Oriente Médio aqui, certo? Pegava aqui o norte da África, desde lá do que hoje é a Inglaterra, aqui, ó, a Grã-Bretanha também, tudo isso fazia parte. Então, uma cidade que começou aqui conseguiu englobar territórios na Europa, na Ásia e na África. Basicamente aqui 3 continentes representados pela extensão máxima do Império Romano. E aí vocês têm vários, né? Olha, Espanha aqui, claro, não era o país ainda teve todo um processo de organização. A região da Gália, onde tinha a Bélgica, a Germânia, vamos ver aqui do lado da Ásia, Lícia, Cilícia, Síria, Palestina, Arábia, aqui, ó, do lado da África, Numídia. Aqui os nomes são mais complicadinhos, né? Mas enfim, também faziam parte do Império Romano. Isso aqui é para vocês entenderem, gente, quão extenso o Império se tornou. E essa extensão territorial, vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? Vai chegar um momento em que o Império vai se fragmentar, ele vai se dividir, ele vai quebrar. E aí você pode pensar, poxa, mas como assim um império tão grande, tão forte, vai se fragmentar? É justamente por essa questão, gente. Por ser um território tão grande, começou a ficar complicado administrar esse território. Tudo que estava aqui às margens do mar Mediterrâneo, né? Mar Mediterrâneo aqui, tá? Aqui não. Acabaram por virar aí possessões romanas. Então, vamos lá entender como é que Roma sai da República. Nas últimas aulas a gente viu que a República Romana ela entra em crise, né? Por vários fatores. Entre eles, os generais começam a se destacar e ganhar muito prestígio e começam a adquirir poder político também, certo? Então vamos lá, ó. Otávio era o descendente aí, tá? O descendente lá, lembra do carinha que morreu, que mataram ele no Senado? O Júlio César, tá aí, né? Se não lembra, volta lá na aula passada, porque assim vocês conseguem pelo menos ter um resumo, conseguem ter uma revisão a hora que vocês querem, né? Lembra lá do Júlio César? Pois é, o Otávio era descendente de Júlio César e ele vai vencer umas batalhas contra outros generais romanos, como Lépido e Marco Antônio. Esses caras formavam o segundo triunvirato. Lembra que nós falamos na última aula do primeiro triunvirato? Primeiro triunvirato, tá bem aqui. E essa garotada aqui, o Otávio, o Lépido e o Marco Antônio, eles formaram o segundo triunvirato. E entraram em conflito aí para ver quem mandava mais, quem mandava menos e tudo mais. E o Otávio acabou vencendo os dois generais e acabou aí
se tornando o grande general, a pessoa aí mais respeitada do exército daquele período. Tanto que o Senado vai reconhecer Otávio como o único grande general. É claro que o Senado não vai reconhecer isso, gente, de bom grado. Né? O Otávio venceu, nossa, agora ele... Não, o Otávio vai pressionar, porque agora ele comanda as legiões do exército romano. Então ele vai pressionar o Senado para que o Senado pudesse aí dar a ele reconhecimento e poder. E aí ele vai passar a acumular poderes e títulos até se tornar o primeiro imperador romano. Então eu botei aqui os principais títulos aí empoderados aí por Otávio, como Augusto. Augusto hoje para a gente é o nome, né? Mas para os romanos era um título de divindade, divino. Príncipes senatus, líder do Senado e primeiro cidadão. Olha, líder do Senado. Percebe que na monarquia existiam os senadores, existia o rei. E aí o rei governava junto com o Senado e tudo mais. Agora, o imperador é o líder do Senado. Então percebe que o Senado está perdendo importância política, está perdendo força. Pontífice máximo, autoridade religiosa, autoridade máxima da religiosidade romana. Imperador, maior autoridade do exército. Não existia ninguém com uma patente superior a dele. O governo desse cidadão aí, gente, desse primeiro imperador romano, Otávio, durou 40 anos. E aí eu botei aqui a foto do rapazinho aqui, tá? Esse é Otávio, numa posição empoderada, carregando aqui o fardamento dos romanos. No início do Império, o Senado vai continuar existindo, porém é meio que um fantoche do imperador. O Senado não tem poder de mando mais, porque agora quem está comandando, quem está mandando, de fato, quem é considerado líder, né? Líder máximo do Senado, era o Otávio. Nesse momento, gente, que o Otávio consegue centralizar os poderes nas mãos deles, a sociedade romana meio que vai se gradativamente se organizando em dois grandes grupos. Claro que isso não foi feito do dia para a noite, esse processo social não acontece de uma hora para outra. Mas, lembra, a briga dos patrícios com os plebeus era por questões políticas. Os patrícios tinham privilégios políticos que os plebeus queriam ter, queriam participar da política. Porém, agora com o poder centralizado nas mãos do imperador, nas mãos do Otávio, os patrícios não têm mais toda essa importância política, então eles acabam perdendo o poder. Então, por isso, talvez, com o tempo, a questão da divisão de classes em clientes, plebeus, patrícios, ela acabou perdendo o sentido de existir. E aí, com o tempo, passaram a existir dois grandes grupos, os livres e os escravizados. Eram só esses grupos. Dentro dos grupos dos homens livres, tinham antigos patrícios? Sim. Plebeus ricos? Sim. Plebeus pobres? Sim. Homens livres que eram pobres? Sim, gente. Homens livres, pessoas livres, estavam no grupo dos livres. Os escravizados, obviamente, do lado dos escravizados, certo? É nesse período que vamos ter um grande crescimento territorial, como eu mostrei aqui no mapa para vocês, e muito desse crescimento territorial teve a ver com as chamadas guerras de conquista e com o poder dado aos generais. Os generais comandavam as legiões e conquistavam novos territórios. Quando conquistavam esses territórios, conquistavam riquezas. Parte dessas riquezas elas eram distribuídas, inclusive terras para os seus soldados. E aí eles acabavam ganhando muito prestígio para com os seus comandados. Simplesmente não, né? Pela questão de ser um grande estrategista, de ser um vitorioso nas batalhas, de conquistar territórios para Roma, certo? Foi um período também de grande crescimento urbano. Aqui você tem aí uma imagem representativa, claro, do que teria sido Roma no auge do Império, e ao centro você tem o Coliseu. Nós conversamos na última aula sobre os espetáculos que aconteceram no Coliseu, quando a gente falou sobre os escravos, né, que tinham que lutar, e a gente vai ver também que o Coliseu agora, nesse período de Império, ele já vai ter um outro significado, mas isso a gente vai conversar
em aulas futuras, tá? Vamos ver algumas realizações aí no governo de Otávio. Primeiro, perdão de dívidas dos camponeses com o governo. Nossa, para os camponeses foi ótimo, né? Distribuição de terras para os soldados. Demarcação dos limites da fronteira. Ele começou a enviar soldados, certo? Para que pudessem defender os limites territoriais romanos. Gente, imagina a quantidade de soldados que eram necessários para poder aí guardar esses limites. Até porque, gente, fora dos territórios de Roma, tinham outros povos, como, por exemplo, povos que eles chamavam de germânicos ou também bárbaros, povos esses que viviam entrando em conflito com os romanos e os romanos entrando em conflito com eles. Então, se essas regiões não fossem fortificadas, não existisse aí soldados para proteger, os germânicos, considerados por eles bárbaros, provavelmente iriam invadir o território romano, certo? E organização do correio imperial, uma maneira de fazer ou tentar fazer com que o imperador recebesse informações dos 4 cantos do império. Como eu disse, o império era extremamente gigantesco, o que dificultava que o correio fosse totalmente eficiente. Era eficiente, mas totalmente dando condições para que o imperador soubesse da maioria dos fatos que ocorriam no império, não acontecia dessa forma, tá? Nesse tempo aí, gente, o título de imperador ele não era hereditário, ele não passava de pai para filho, era o próprio imperador que escolhia quem seria o seu sucessor. No caso de Otávio, ele escolheu o Tibério. E aí, gente, essa pessoa que era escolhida para ser o próximo imperador tinha ali que estar com o imperador, com uma forma de estar aprendendo o que era ser o imperador. Então, o Tibério vai ter que estar acompanhando o Otávio nas tomadas de decisões, nas reuniões, nas conversas com os senadores, nas tomadas de decisão mediante a fazer guerras ou não fazer guerras, promover paz ou não. A gente vai ver que a Roma vai passar por um período que a gente chama de Pax Romana, um período de relativa paz, em que eles vão tentar parar um pouco as guerras de conquista para tentar se organizar. Mas isso a gente vai ver lá na frente, certo? Últimos pontos da aula de hoje. Fases do Império Romano. Gente, o Império Romano está dividido em 2 fases. O Alto Império e o Baixo Império. O Alto Império, como o próprio nome diz, Alto Império é o período do apogeu da civilização romana. É esse período em que Roma chega a ter essa extensão territorial aqui. Isso daqui é o apogeu, é o máximo do Império Romano, certo? Depois, a gente chega no Baixo Império, como o próprio nome diz, por algumas razões que a gente ainda vai estudar, né? Vamos ter uma divisão do Império Romano. Olha aqui, gente, uma divisão administrativa do Império Romano. Vai existir o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e vai existir o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, certo? A gente vai entender, como eu disse nas próximas aulas, o porquê dessa divisão territorial. O que aconteceu para que Roma necessitasse aí, no caso, dividir o seu território? Eu já vou adiantar para vocês, gente, que a expansão territorial, o tamanho do império, deixou de ser algo bom e passou a ser algo prejudicial para a administração romana. E é por esse prejuízo, por essas dificuldades em organizar e administrar o império, que a gente vai ter o império sendo dividido em 2 partes, certo? Fica aí o exercício da página 52, 53 e 54. Até a próxima.